A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, irmãos? É uma alegria estar aqui com os irmãos. Caneca junto pode também, né? É uma alegria estar aqui reunido com os irmãos. Eu me sinto muito privilegiado nesse segundo ano estar aqui com você. É bom saber que os irmãos gostaram, ou pelo menos alguns gostaram e mandaram voltar. Mas é uma alegria, é perceptível que há uma nuvem de glória de Deus aqui em Santo André. A glória de Deus tem se manifestado na vida dos irmãos. Os radicais aqui, é uma igreja só, posso ouvir um aleluia? E Deus tem manifestado a glória. Qualquer um que sabe quem é o Espírito Santo e entrar por essa porta, percebe que Deus está fluindo através de você. Acredite no que eu vou falar. Nós não fabricamos avivamento. Você sabia disso? Nós não fabricamos. Vocês estão debaixo de um avivamento. Deus tem manifestado a glória. Isso tem a ver com o Senhor. Você está no momento mais importante da sua história. Você pode dizer um amém por isso? Amém. Quero agradecer ao pastor Fernando. Ele é uma bênção na minha vida também, né? Deus tem dado um grande amigo, que eu reconheço a unção que está sobre a vida dele. Uma equipe de pastores maravilhosos que tem servido ao Senhor conosco. E eu quero dizer que eu me sinto privilegiado de fazer parte dessa equipe. Amém? O pastor já falou a respeito do livro. Eu estou lançando, na verdade, na Holy Fest, terça-feira vai ser o lançamento oficial. Então você é privilegiado aqui, amém? O pastor já falou sobre os livros. Eu tenho um encargo muito grande para falar desse assunto, porque a Bíblia diz no Salmo 128, no Salmo 121, versículo 8, que o Senhor guardaria a sua saída e a sua entrada. Quantos já leram isso? Diga amém. Só que isso está ao contrário de Deuteronômio capítulo 28, que diz que Deus abençoaria que bendito você seria ao entrar e ao sair. Então não é um erro, na verdade é a continuação de uma etapa sobre a sua vida. Deus te insere em um propósito, Deus te insere na vida, porém os ciclos começam a fluir na sua vida, e o segredo para você receber favor de Deus para uma nova etapa tem a ver com como você conclui a etapa anterior. Guarde esse segredo espiritual na sua vida, irmão. Nós somos uma geração, ou no Brasil, há uma geração que não sabe concluir coisas. Você já parou para pensar nisso? Quando a pessoa sai do emprego, coloca no pau. Quando a pessoa termina o relacionamento, odeia a pessoa pro resto da vida. Quando termina uma sociedade, se torna inimigo número 1 do sócio. Aí vai puxando a linha, né? Sai dos relacionamentos ferindo todo mundo. Quando sai da igreja, condena ministério, condena visão, condena pastor, condena tudo que tiver pela frente, condena os irmãos, fala mal, porque não é uma forma sábia de concluir. Mas a palavra de Deus ensina aqui, irmão, quando você aprende a concluir alguma coisa de uma maneira graciosa, aí entra a parte mais importante. Quando você é bendito ao sair, quando você encontra favor para concluir uma etapa na sua vida, você encontra graça para ser inserido em uma nova entrada. Diga assim: eu serei bem-aventurado na saída, eu serei abençoado na saída, e eu receberei favor na entrada. Posso só concluir explicando o que é favor na entrada? Eu disse que nós não fabricamos avivamento, não fabricamos propósito. Eu vou falar mais disso aqui hoje. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte: pessoas que não terminam debaixo de graça não encontram favor para recomeçar. Então elas se desligam das coisas, mas a vida nunca entra na outra etapa. Já viu gente assim? Elas terminaram, pararam, mas continuam estacionadas até hoje. Por quê? É porque não encontrou favor. Quando você conclui debaixo do favor, Deus te coloca em um novo começo. É como se de repente você abrisse os seus olhos e vê tudo se encaixando, a sua vida se tornando melhor do que já era no ciclo anterior. Quantos recebem favor de Deus aí? Diga amém. Então conclua tudo de maneira correta. Existem coisas que precisam ser concluídas na nossa vida imediatamente. Existem outras que precisam cumprir um ciclo. E aí eu quero que você compre o livro. Você vai abençoar uma ONG de 3 crianças que tem dentro da minha casa. 3 crianças brasileiras dentro da minha casa, amém? Meus filhos, Tiago, Felipe e Letícia. Então o livro está lá. E quem faz aniversário aqui hoje? Levanta a mão. Eu faço dia 25 de fevereiro, guarda essa data importante. Quem vai fazer aniversário amanhã? Ninguém. Ontem. A irmã foi ousada, vem aqui que vai receber. Todo aquele que pede, recebe, amém? Você não vai receber só o livro não, você vai receber o livro e ainda vai receber a caneca. Deus abençoe, viu? Vamos aplaudir bem forte a Jesus, irmãos. Aleluia.
Se os irmãos quiserem reduzir um pouquinho o ganho, eu vou aproximar mais o microfone, amém? Aí a voz sai melhor aí para os irmãos. Pode reduzir que eu encosto, amém? Quantos vieram receber mais de Deus, diga aleluia. Cadê os irmãos da banda aqui? Quem quer pregar comigo junto? Sobe aí, por favor, os irmãos da banda. Fica já aqui comigo, amém, irmãos? Eu tentarei ser breve, mas nós vamos orar bastante aqui hoje. Você está disposto? Sim ou não, igreja? Aleluia. Curva a sua cabeça então, fecha os seus olhos. Vamos orar agora. O irmão teclado também vem aqui. Se você ficar a banda inteira aqui em cima, não tem problema. Aí deixa o Espírito Santo fluir, amém? Paulo diz que quando ele pregava, ele percebia o espírito de fé, ele parava de pregar e fluía nos dons. E a igreja precisa sempre estar preparada para isso, amém? Os irmãos ficam aqui, preguem comigo, o teclado sobe e desce comigo, amém? Amém. Curva a sua cabeça, Pai de amor. Muito obrigado, Senhor, por essa noite. Nós te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor tem feito, Senhor, em Santo André, em cada uma das igrejas, Senhor, que estão reunidas dentro dessa cidade. Pai, nós te louvamos por mais uma Holy Fest e por tudo que o Senhor tem feito, Senhor, na vida dos irmãos, tem feito aqui nesse prédio, tem gerado como identidade dentro da igreja. Pai, há um avivamento nesse lugar. Eu sei que foi o teu Espírito que proporcionou esse tempo, e é por isso que eu quero consagrar, Senhor, tudo aquilo que vai ser falado aqui nessa noite, e clamamos, Senhor, para que a tua graça venha sobre a nossa vida, liberando, Senhor, espírito de revelação, de sabedoria, do pleno conhecimento do Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Cadê a geração imparável? Está aí hoje? Quero falar que Jesus está voltando, amém, irmãos? E Ele tem levantado uma geração que não deixou de ser igreja, que no meio da pandemia continuou sendo igreja. Diga amém. Esses dias eu estava vendo a pessoa na internet, eu percebo agora que há um espírito muito ruim na nossa geração, querendo destruir a instituição igreja, como se ela não existisse. Mas a Bíblia diz que a igreja, ela é imparável. Posso ouvir um amém? A igreja sempre vai existir. Primeira Guerra Mundial não acabou com a igreja. Segunda Guerra Mundial não acabou com a igreja. A pandemia, a peste negra não acabou com a igreja. A gripe espanhola foi mais terrível que o coronavírus, não acabou com a igreja. A gripe suína não acabou com a igreja. Coronavírus não acabou com a igreja. Nada pode contra a igreja, porque a igreja é imparável. Diga aleluia. O irmão falou, nós lamentamos igrejas que perderam pessoas, nós não nos alegramos com essa notícia. Eu tenho encargo por todas as igrejas do Senhor, amém, irmãos? Mas eu louvo ao Senhor, porque no meio de tanta dificuldade, Deus manifestou algo na nossa vida. Eu vou falar o que é. Fala para quem está do seu lado: favor. O irmão disse que não sabia explicar, nós estamos explicando aqui. Fala para quem está do seu lado: foi o favor de Deus. Foi a graça de Deus. Lá em Interlagos, irmãos, nós ganhamos mais de 200 irmãos. Chegamos a 900 irmãos na nossa igreja local, para a glória do Senhor. Foi no pior momento. Por quê? Quanto mais dificuldade, fala para o seu irmão, mais favor de Deus. Quanto mais impossibilidade da força humana, fala para quem está do seu lado, mais favor. Diga assim: quanto mais necessidade, mais favor de Deus. Quantos creem nisso? Diga amém. Eu quero falar, Deus levantou esse exército aqui hoje, é porque nesse ano de 2021, há uma colheita maior ainda, mais sobrenatural ainda. Deus levantou você, e hoje nós estamos reunidos aqui, apenas para sermos cheios do Espírito, para nós sermos revestidos pelo Senhor, porque nós estamos diante de um tempo de muita conquista. Quem crê, diga amém. Fala para quem está do seu lado, você vai experimentar de coisas sobrenaturais. Aleluia! Aleluia! Eles vão pregar também aqui hoje, amém, meus irmãos? Provérbios capítulo 8, versículo 34 em diante. Se você puder apenas ouvir hoje, anotar as referências. Eu acabei não passando ali para os irmãos, que eu quero fluir dentro de uma liberdade maior aqui, se assim o Senhor permitir. Mas eu queria que você guardasse essa palavra no mais profundo do seu coração. Eu queria dar um tema para ela. Fala para quem está do seu lado: esteja à porta do rei. Sacode o irmão que está do seu lado e fala: meu filho, não saia da porta do rei, pelo amor de Deus. Provérbios capítulo 8, versículo 34. Palavra de Deus diz para a igreja imparável: diga aleluia. Você sabe que nós somos possivelmente a última geração
Nós cremos que quando todo esse mundo receber do Evangelho, Jesus voltará. Esse dia eu estava ministrando para os kids lá na nossa igreja, e Deus deu uma revelação tão poderosa, porque eu disse para as irmãs: vocês estão pregando para a próxima geração. Então vamos pensar em algo aqui. Vamos pensar, se só essa geração receber o Evangelho e a outra não, vai demorar muito para Jesus voltar. Mas como essa geração está recebendo o Evangelho, os adultos, os jovens, e nós estamos pregando para a próxima geração, eu posso afirmar para os irmãos que no mínimo, uma geração, essa geração que nós estamos vivendo, ou menos de uma geração, Jesus voltará sobre a nossa vida. Fala para quem está do seu lado: nós estamos antecipando uma geração. Você está comigo nessa aí? Por isso que eu amo ministério com crianças. Nós vamos ganhar os jovens, adultos e as crianças. Nós amamos a vinda do Cordeiro, amém, meus irmãos? Nós vamos pregar o Evangelho para que Jesus volte, diga aleluia, para que pessoas sejam salvas, amém? A palavra de Deus diz, Provérbios 8:34, feliz é o homem que me dá ouvidos, velando de dia a dia as minhas portas, esperando as ombreiras da minha entrada, diga, a porta do rei. Porque o que me acha vida e alcança, diga comigo, favor do Senhor. Quantos têm achado o Senhor, diga amém. O fato de você ter achado, você já recebeu favor de Deus sobre a sua vida. Levanta a mão para o céu e diga: eu sou favorecido. Você é recomendado de Deus, amém, meus irmãos? Deus recomendou você aonde você entra. Você não entrou porque você quis, você entrou porque você é um recomendado do Senhor, diga aleluia. Então pera lá, qual é o nosso lugar? Nosso lugar é a porta do rei, é na presença do Senhor, é constantemente com o nosso coração avivado diante dele. Ali é o propósito de Deus sendo manifestado. Na igreja a qual você faz parte, você não foi colocado à toa. Você não ficou lá porque você achou que era legal, ou porque algum dia juntou alguma igreja e você apareceu lá. Você está lá porque faz parte do propósito de Deus. Fala para o irmão que está do seu lado: lá é a porta do rei. Você ora, você quebranta, você se derrama diante do Senhor. O que é isso? Fala para o irmão: a porta do rei. Nós não fabricamos chamados, meu irmão. As pessoas perguntam: pastor, mas as pessoas podem ir para qualquer lugar onde elas quiserem, elas têm total liberdade. Mas eu queria ensinar algo para você: nós não fabricamos propósito, nós não fabricamos chamado. Mudar essas ordens é algo muito perigoso. Nós aprendemos aqui: favor para concluir algo, para receber favor para começar algo novo. Nós não mexemos, mas Deus nos insere. E eu quero afirmar para você que está me ouvindo aqui hoje: a posição qual você está, a função, ainda que seja de membro, que você tenha, foi Deus quem te deu, foi Deus que escolheu, foi Deus que te plantou na igreja a qual você faz parte. Não existem coincidências no mundo espiritual. Fala para quem está do seu lado: existe propósito, meu irmão. E eu queria encorajar o seu coração aqui hoje a não sair da porta do rei, a você permanecer aonde Deus colocou você. Você não é definido pelas circunstâncias, você não é definido pelo momento mau, talvez até de ausência de frutificação na sua vida. Você é definido por aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. E a palavra de Deus já afirmou que você é filho, que você é amado e que você foi inserido no propósito do Senhor. Talvez você olhe e fale: pastor, mas não está acontecendo nada na minha vida. Isso é propósito de Deus. Fala para quem está do seu lado: Deus fala até mesmo através do silêncio, meu irmão. Amém. Eu aconselho pessoas a nunca, preste atenção nisso. Eu sempre digo: nunca tome decisões eternas para resolver problemas momentâneos. Eu vou repetir: não tome decisões eternas para resolver problema momentâneo. Às vezes você está em uma crise natural dentro do seu ministério, ou na sua família, ou na sua vida pessoal, talvez até uma crise existencial, e aí você quer pegar aquele dia mal que você acordou, e você toma uma decisão que vai mexer na eternidade. Você sabe que a decisão que mexe em coisa eterna? Fala para quem está do seu lado: o propósito. Por que eu estou falando isso? Porque o seu propósito, olha para cá, não conversa agora não, seu propósito vai repercutir na eternidade. Posso ouvir um amém? Eu quero dar um conselho para você: não saia da porta do rei. Permaneça constantemente cheio da presença de Deus. Permaneça no local ao qual Deus te estabeleceu, Deus te plantou. Nós não fabricamos nada.
João 15,16 diz: não foi vós que escolhestes a mim, mas eu que vos escolhi e vos designei. Não foi você que converteu, foi o Espírito Santo que te converteu. Não foi você que escolheu Jesus, foi Jesus que te escolheu e te designou para você ser frutífero. Não, mas eu decidi ser filho de Deus. A Bíblia não diz isso. João 12 diz que aos que receberam, deu-lhes o poder, fala por irmão assim, de serem feitos. Olha para ele, aponta o dedo. Ser profeta de Deus aqui hoje, amém, irmão? Fala para ele assim: você não se tornou filho, você foi feito filho. Isso não tem a ver com a sua escolha, isso tem a ver com a escolha de Deus. Agora pega na mão dele e diga: você é filho amado do Senhor. Posso ouvir um amém? Não fabricamos, Deus estabelece. Você foi estabelecido. Não mexe naquilo que Deus já fez. Permaneça, diga comigo, à porta do rei. Eu quero encorajar o teu coração hoje. Eu quero ler um texto, Malaquias capítulo 3, versículos 16 e 18. E nós pregamos Nova Aliança e temos um medo danado de pregar Malaquias capítulo 3, porque no versículo 10 fala de gafanhoto, fala de trazer dízimo, mas depois fala de gafanhoto, a gente fica com medo. Mas eu queria te falar de uma das maiores revelações da Nova Aliança, que está em Malaquias capítulo 3, versículo 16 em diante. E eu queria ensinar esse princípio espiritual, porque às vezes você olha nesse momento talvez de silêncio da sua vida, e você fala: parece que Deus não está se movendo. Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu estou no propósito, eu sei que eu sou uma igreja imparável, eu sou amado de Deus, eu faço parte de uma geração de radicais que veio para trazer um avivamento dessa geração. Eu sei que eu sou uma igreja imparável, eu sei que eu estou dentro de um tempo oportuno, eu ando debaixo de unidade, eu já tenho o favor de Deus sobre a minha vida. Mas pastor, às vezes assim, parece que a coisa parou. Eu não sei se é porque eu tenho muito tempo já dentro da igreja, ou parece que o meu tempo acabou nesse lugar. Fala para quem está do seu lado: quem define os seus dias é o Senhor. Olha, meu irmão, talvez você já passou, está, ou algum dia pode querer entrar nesse momento. Quero te falar que isso faz parte de um propósito de Deus na sua vida. Tudo que você precisa é saber que Deus não se esquece de você. 24 horas Deus está controlando a sua vida. Deus é paciente, Deus está preparando. Aqui tem gente de todas as idades. Eu quero falar: Deus é paciente. Deus está te esperando daqui 2, 3, 4 anos para algo tão sobrenatural. E cada dia de hoje tem sido um teste. Cada tempo oportuno desse, Deus está formando você, Deus está te ensinando. Você nem sabe o que vai acontecer amanhã. Às vezes você passa por algum apartamento, alguma casa por aqui, você é solteiro, daqui um dia você vai passar lá novamente, vai falar assim: meu Deus, eu passei aqui, eu era solteiro, hoje eu estou casado, tenho filho, eu moro nessa casa aqui. Às vezes nós andamos no meio do propósito, nós nem sabemos. Você está aqui nessa igreja, serve, talvez traz água para os irmãos, mas daqui 2, 3, 4, 5 anos não se sabe de nada. Às vezes você vai ser o pastor dessa igreja, você não sabe. Você não sabe quem você vai casar. Então Deus está formando você. Tudo que Deus faz hoje, Ele está vendo o seu amanhã. Ele te ama, Ele sabe das suas limitações, Ele sabe dos seus pecados, Ele sabe das dificuldades que você tem. Mas uma coisa Ele também sabe: Ele é paciente para aguardar, porque Ele sabe quem você vai ser no dia de amanhã. Deus está preparando uma geração de sacerdotes. Posso ouvir um amém? Uma geração de homens e mulheres de Deus. Portanto, irmão, não mexa no seu destino alterando decisões nos dias de hoje. Deixa Deus fazer. Facilita, coopere, se envolva mais ainda. Se esse é o tempo oportuno de Deus, se envolva, porque é nesse tempo que Deus vai preparar você. Fala para quem está do seu lado: aproveita, esse é o seu melhor tempo da sua vida. Não, pastor, o melhor tempo é quando eu for um pastor e estiver aqui pregando na conferência. Eu quero te falar, irmão, você já assistiu aquele filme Clique? Se eu apertasse o controle e você estivesse pregando aqui, talvez você perderia a chance de ter tanta formação de caráter de Cristo, que poderia ter acontecido no tempo da espera na sua vida. Então não é ser, é aproveitar o processo. Deus dá o sonho, Deus dá a realização, mas Ele nos aperfeiçoa no meio do processo. Quando você começa a fazer essa leitura de processo, você nunca vai conseguir mais falar a frase: ah, está demorando. Por quê? Porque não é demorando. Fala para quem está do seu lado: Deus está me aperfeiçoando. Quem está percebendo está sendo aperfeiçoado pelo Senhor. Olha aqui, o processo faz isso com a gente. Você precisa aprender a lidar com o tempo da espera.
Você precisa entender que esse momento que você está vivendo agora, independente da sua idade, do sucesso ou não sucesso ministerial, esse é o melhor momento da sua vida. Deus está formando algo dentro de você. Se você ligar suas antenas, ativar o seu discernimento, se você perceber coisas muito grandes estão acontecendo dentro de você, Deus está mexendo na sua natureza. Daqui um dia você vai estar aqui em cima, daqui um dia você vai estar conduzindo igreja nessas nações, e você vai entender que a sua maior formação não é quando você veio aqui e libera uma palavra, é durante todo o tempo de processo que Deus formou, Deus treinou, Deus deu paciência, Deus te tornou parecido com Jesus, Deus aperfeiçoou o teu caráter, Deus te deu dons espirituais para hoje você usar quando você estiver em um púlpito ou em qualquer lugar dessa vida. Deus te deu maturidade para quando você estiver dentro daquele casamento, naquele apartamento que você nem imaginava que estaria, você chega lá maduro, formado, qualificado, seus filhos sejam abençoados. Eu quero concluir dizendo algo para você: Deus está te preparando para o seu próprio futuro. No seu lugar eu levantaria minhas mãos e falava: Senhor, dure o tempo que o Senhor achar que tem que durar, porque quanto mais demorar, mais aperfeiçoado eu estou sendo mais preparado. Eu chegarei preparado pela graça, eu chegarei abastecido pelo favor, porque eu permanecerei, aleluia, às portas do Rei. Diga amém. Por isso, meu irmão, não saia da porta do Rei. Pastor, mas parece que Deus esquece da gente. Vamos ler Malaquias. Malaquias capítulo 3 fala de algo muito interessante. A guerra lá era a seguinte, irmão: era falta de sinceridade com Deus. Deus começou a conversar com aqueles irmãos, e se você ler o versículo 7, versículo 8, versículo 13, o relacionamento deles com Deus havia sido atingido. Só que eles não queriam falar a verdade, mentiam para Deus. Versículo 7 diz que Deus havia dito para eles: tornai-vos para mim. E eles falavam: Deus, está tudo bem, em que havemos de tornar ao Senhor? Mais para frente, versículo 8, a palavra de Deus diz, Deus fala para ele assim: roubarás o homem a Deus? Aí ele fala: mas em que te roubamos, Senhor? Percebe? Sempre questionando o que Deus está falando. Versículo posterior ainda, a última coisa, versículo 13 diz: as suas palavras têm sido muito duras para mim. Aí eles de novo questionam Deus, dizendo: o que nós temos falado, Deus? Então preste atenção. Esses irmãos, eles tinham um discurso. Esse discurso era ouvido pelo Senhor, mas eles estavam magoados com Deus. Eles não percebiam o tempo. E aí Deus vai na veia do problema. Versículo 16 que eu quero trabalhar com você diz: e então os que temiam ao Senhor falavam uns com os outros. Levanta tua mão e diga: eu sou a geração que teme. Preste atenção. Haviam dois grupos ali. O grupo que não temia estava mentindo: vocês me roubam, não roubam, está distante, que nada, a gente está aqui todo dia no culto, a gente vai até para a célula, vocês estão me roubando. Não estou roubando nada. Tornai-vos, mas a gente não está desviado, a gente só não vem às vezes na igreja, porque Jesus é o meu pastor. Então deixa eu dizer algo: Deus vai ouvir as vozes, mas aqueles que temem têm um segredo de Deus, e eu quero falar esse segredo para você. Vamos ler o texto. Então os que temiam o Senhor falavam uns com os outros, e o Senhor atentava e ouvia. Agora olha o que diz, irmão, isso aqui tem a ver com Nova Aliança. E havia um memorial escrito diante dele para quem? Está escrito ali: para aqueles que o temem, para os que o temem ao Senhor, e para aqueles que lembram do seu nome. Fala para quem está do seu lado: havia um memorial. A Bíblia fala de muitos livros. No Salmo 139, Davi fala de um livro da vida, e ele diz que lá todos os seus dias foram escritos e ordenados antes deles existirem. E na Bíblia vai ter vários outros livros, falando livros espirituais, mas aqui nós achamos mais um, chamado Memorial dos Justos. Fala para quem está do seu lado: é daqueles que temem. Havia um memorial para aqueles que temiam ao Senhor, para aqueles que agiam com justiça diante do Senhor. E a palavra de Deus diz ainda, versículo 17, era um memorial para quem temia: e eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. O que é particular tesouro? Isso aqui tem a ver com Nova Aliança. O que o apóstolo Pedro diz? Ele diz o seguinte, meu irmão: que você é uma propriedade exclusiva do Senhor, é um particular tesouro de Deus. Naquele dia, você será um particular tesouro de Deus. E ele dizia mais ainda, o versículo continua dizendo, e diz o Senhor dos Exércitos: poupá-lo-eis como homem poupa o filho que serve. Pera lá,
Isso aqui tem a ver com nova aliança. Deus não comparou na velha aliança nenhum dos seus como filhos, eram servos. Mas a palavra de Deus agora diz aqui que Ele vai tratar como um pai trata filho. Fala para quem está do seu lado, isso é promessa da nova aliança. Versículo 18 diz: então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Fala para quem está do seu lado, a diferença do justo. Preste atenção, nós não somos justificados, você já sabe, pelas nossas obras. Nós somos justificados pela obra de Cristo. Posso ouvir um amém? O que significa então aqui esse texto? É que existe um memorial para aqueles que servem a Deus. Eu estou aqui para lembrar você que Deus não se esquece. Lembra do tempo do silêncio? Lembra do seu momento do processo, que às vezes você não entende? Que Deus é paciente com a sua idade. Eu queria dizer para você, aqueles que temem ao Senhor, existe um memorial diante do Senhor, e é escrito. Fala para quem está do seu lado, Deus não se esquece. Deus não se esquece de nós. Então todo tempo de processo, não é que Deus abandonou, Deus nunca esquece. E a palavra de Deus diz aqui, que naquele dia, no tempo certo, no momento oportuno, Deus vai manifestar a promessa da nova aliança. Deus está dizendo, eu nunca vou me esquecer de você. Você será para mim um particular tesouro. Eu vou tratar você como um pai trata um filho. E todos verão a diferença do justo e do perverso, daquele que é justificado na nova aliança e daqueles que apenas abriram mão. Levanta a mão para o céu e diga assim, eu faço parte da geração dos justos. Diga assim, Deus não esquece de mim. Posso ouvir um amém? Então não está demorando nada na sua vida. Deus está aperfeiçoando você. Deus está formando você. Deus também não esquece de você, porque tem um memorial. E Deus não ficava retrucando. A Bíblia diz que aqueles que falharam, Deus estava falando para ele, vocês estão fazendo tal coisa. Mas quando os justos estavam falando, Deus estava anotando. Posso falar algo para você? Tem gente aqui que tem 20 anos já aqui servindo, outros têm 10, 5, sei lá quantos anos. Você deu a sua vida aqui, talvez mudou liderança, aconteceu tanta coisa. Você fala, às vezes parece que não valeu a pena, parece que ninguém lembra mais da gente. Mas eu estou aqui com o profeta de Deus apenas para te lembrar de uma coisa. Eu estou para te lembrar que Deus não se esquece. Se você quiser apenas guardar uma coisa no seu coração nessa noite, ou lembrar apenas de uma coisa, lembra que Deus não esquece de você. Tem um memorial que é escrito. Pastor, mas isso não tem a ver com mérito? Não, porque aqui nós estamos falando do justo. E justo na nossa aliança, aquele que é justificado pela fé. E todo trabalho seu tem recompensa. Deus vai te levar para o céu, vai te dar galardão por 1000 anos. Então diga para quem está do seu lado, tem a ver com a tua vida, meu irmão. Posso ouvir um amém? E aí a palavra de Deus diz que havia isso. Eles seriam tratados então nessa categoria de nova aliança. E a palavra de Deus então ensina que eu preciso perceber esse momento. Eu estava lendo esses dias a respeito de Mordecai. Eu acho que você conhece um pouco da história de Mordecai. Na época da rainha Esther, a rainha Esther já havia sido usada como instrumento, já tinha se tornado rainha. Mas havia uma conspiração lá no reino para que Mordecai morresse e os judeus fossem condenados. Só que a Bíblia diz que Mordecai estava em um lugar, que é esse que eu quero lembrar você aqui hoje, que fez ele participar de um memorial diante do Senhor. E eu quero voltar dizendo, permaneça no lugar que Deus te colocou. Qual é o lugar? Diga, porta do rei. Você consegue até aqui entender o que eu estou pregando? Porta do rei é o lugar do propósito de Deus na sua vida. Posso te falar uma coisa aqui só entre nós? Irmão, eu sou pastor, mas já tive tantos dias também de dificuldade, às vezes de luta. Mas uma coisa eu sei, fiel aquele que chamou, o propósito foi Deus que construiu. Nem todos os dias são como a gente de fato esperava, mas nós não nos baseamos naquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós sabemos aquilo que Deus está formando dentro de nós. Eu estou aqui hoje como voz de Deus, preparando você para o tempo mais profético da história dessa igreja, que já aconteceu dentro dessa cidade e da cidade a qual você faz parte. Quantos estão entendendo que Deus está falando com você? Diga amém. Vamos ler um pouquinho do texto aqui. Quero chegar a um resumo final com os irmãos. Esther capítulo 2, se os irmãos quiserem projetar, Esther capítulo 2, versículo 21 em diante até o 23, diz o seguinte: naqueles dias, estando Mordecai sentado, está projetado ali? Eu queria que os irmãos lessem. Coloca para nós, Esther 2, 21, por favor. Dá para pôr aí? Rapidinho, 2.
capítulo 2, versículo 21. Muito bem, lê comigo ali. Naqueles dias, estando Mordecai sentado aonde, meus irmãos? Fala comigo, à porta do rei. Vamos continuar lendo o texto. 2 eunucos do rei, das guardas da porta, Bigatã e Teres, sobremodo se indignaram e tramaram atentar contra o rei Assuero. E veio isso ao conhecimento de Mordecai, que o revelou a rainha Esther. E Esther disse ao rei, em nome de quem, meus irmãos? De Mordecai. Versículo 23 diz que investigou-se o caso e era fato, e ambos foram pendurados numa forca. E isso foi escrito aonde, meus irmãos? E isso foi escrito no livro das crônicas perante o rei, diz a palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado, tudo aquilo que você faz no reino está escrito no livro do justo. Fala para ele assim, tem um memorial escrito. A palavra continua dizendo então que isso foi escrito no livro das crônicas. Foi um grande feito, foi confirmado o grande feito. Mas a palavra diz que nenhuma honra foi confiada a Mordecai. Vamos continuar lendo o texto aqui e já indo para as partes finais. Mas um belo dia, irmão, depois de um tempo de silêncio, onde nada acontecia, onde servia o reino, parecia que não tinha uma recompensa, porque ele fez uma obra tão grande para o reino, mas parece que não aconteceu nada naquele dia com ele. Cutuca o irmão que está do seu lado e fala assim, Deus está te preparando para o seu futuro. Aleluia! Silêncio total. Nos dias na vida de Mordecai, fez algo bom, expectativa de honra, aconteceu nada, simplesmente nada. Mas onde que estava Mordecai? Fala para o seu irmão, a porta do rei. A Bíblia diz que uma bela noite o rei não consegue mais dormir. Vamos ler o texto? E ele pede para ler uma história para ele. Versículo 1 do capítulo 6 agora, por favor. Se não projetar ali, eu queria que você acompanhasse com os ouvidos, amém? Só para a gente ser bem objetivo. Versículo 1 do capítulo 6 diz, naquela noite o rei não pôde dormir, e então mandou trazer um livro dos feitos memoráveis, e nele se leu nele se leu diante do rei, e achou escrito que Mordecai, quem havia denunciado Bigatã e Teres, os 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tinham procurado matar o rei Assuero. Qual era o nome do livro que foi aberto aquele dia? Diga assim, feitos memoráveis. Fala para quem está do seu lado, memorial dos justos. A palavra de Deus continua dizendo ainda aqui, versículo 3, e então disse o rei, que honras e distinções se deram a Mordecai por isso. Qual foi a resposta deles? Nada lhe foi conferido, responderam os servos do rei que os serviam. Olha que trágico. A Bíblia diz que ele fez e não foi recompensado, mas um belo dia, ele manda abrir o quê? O livro dos feitos. E a palavra diz então que naquele momento chega diante do rei que Mordecai havia feito algo, mas não foi recompensado. Naquela noite em diante, Deus manda chamar Mordecai, o rei na verdade, manda chamar Mordecai para honrá-lo. O que eu quero dizer para os irmãos? Ainda que você esteja no mundo do silêncio, ou no mundo do esquecimento, o rei sempre se lembrará de você. Você pode estar nesse período, talvez de silêncio no seu ministério, mas Deus está preparando você para um futuro glorioso. Mas cada coisa que você tem feito, ou que você gerou nessa igreja até o dia de hoje, isso está escrito nos feitos memoráveis do rei. E eu quero falar que muito em breve o rei vai chamar e vai mandar abrir o livro e vai procurar a sua recompensa. E você vai ser recompensado por ele. Diga aleluia. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Aleluia. Capítulo 6, versículo 4, a história continua dizendo, e perguntaram ao rei, quem está no pátio? Se puder colocar isso, continue aí. Perguntou o rei, quem está no pátio? Ora, Ramã tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse Mordecai na forca que ele, Ramã, tinha preparado. E os servos do rei lhe disseram, Ramã está no pátio. Disse o rei que entrasse, e entrou Ramã, e o rei lhe disse, o que se fará ao homem quem o rei deseja honrar? Então Ramã disse consigo mesmo, de quem se agradaria mais o rei? De quem se agradaria o rei mais do que a mim para honrá-lo?
E respondeu ao rei: olha, quanto ao homem a quem agrada-te honrá-lo, agrada ao rei honrá-lo, tragam as vestes reais. Pega detalhes de cada um desses símbolos aqui, amém, meus irmãos? Tragam as vestes reais que o rei costuma usar, o cavalo que o rei costuma andar montado, e tenha na cabeça a coroa real. Entregue-se as vestes, o cavalo, às mãos dos mais nobres príncipes do rei, e vistam delas aqueles ao quem desejam honrar. Levem-no no cavalo pela praça da cidade, e diante dele se apregoem. Assim se faz o homem a quem o rei deseja honrar. Então disse o rei a Ramã: então apressa-te, toma as vestes, o cavalo, e como disseste, faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado aonde, meus irmãos? Que está assentado à porta do rei. Olha isso aqui, preste atenção. Mordecai não foi honrado, mas ele não saiu do grupo do WhatsApp. Não aconteceu como ele esperava, mas ele não entregou a liderança. Não foi do jeito que talvez ele gostaria que fosse honrado, porque de fato serviu o reino, mas ele não trocou de igreja. E só falando mal da igreja, o que ele fez? Fala para quem está do seu lado: permaneceu na porta do rei. As coisas que acontecem por fora de você não podem mudar a sua essência. Você precisa viver por princípios e não por momentos, irmão. Eu já vivi coisas assim horríveis sobre a minha vida, que eu falei: meu Deus, isso tem que tomar cuidado para não entrar na justiça própria, mas isso é terrível. E todo momento o conselho de Deus foi: permaneça na essência. A convicção dentro do coração era: permaneça no propósito. Irmão, eu não tenho tempo de te contar aqui, mas você cairia de costa. Nos tempos mais difíceis da minha vida, a minha convicção foi: não saia da porta do rei, não desfaça o propósito, não altere, não tome decisões eternas para resolver problemas momentâneos. Fica na posição ao qual Deus te constituiu. Pastor, mas não fizeram. A sua vida não é baseada no que fazem por você, mas no que Cristo fez por você. Sabe qual é o desafio e o melhor momento da sua vida? É quando o pau quebra, é quando você não ganha nenhuma alma, quando o negócio está horrível, seu ministério também nem vai bem, mas você é testado nesse tempo e permanece debaixo da submissão. O pastor não me honrou, mas foi Deus que me colocou aqui, eu continuo servindo. Mordecai estava servindo o rei que ele livrou e ele não foi honrado. Pastor não me honrou, vou embora. Pastor, só honra os irmãos, honra só Ramã, que está querendo ainda matar a minha vida. O cara está sendo honrado. Fala mal do pastor, está sendo honrado. Mordecai permaneceu à porta do rei. Posso te dar um conselho? Provérbios diz o seguinte: que aqueles que ficam nas portas da entrada, velando pelas entradas e saídas do Senhor, a Bíblia diz que esse acha vida e encontra favor de Deus. Tem muita gente que tem perdido o favor, sabe por quê? Porque tem saído da porta. E a gente não sai da porta quando a gente faz coisa errada, porque quando a gente faz coisa errada a gente jejua a hora, se arrepende, faz um monte de coisa. Mas sabe onde a gente perde o favor? É quando a gente entra na justiça própria. Quando a gente fala: precisava ser honrado, não fui honrado. É aqui. Eu não estou pregando para quem está converteu agora, estou pregando para você que veio aqui hoje. É com você. Se não chegou, vai chegar esse dia que não vai acontecer a honra que você esperava. Não é que você não merecia, mas o princípio está sendo liberado. Fica tranquilo. Existe um memorial escrito, os feitos reais, o memorial do justo, o Deus que não se esquece. Ele escreve todas essas coisas, e você permanece apenas na porta do rei. E aí a Bíblia manda chamar, o rei manda chamar, e o que a palavra de Deus diz? Mordecai estava sentado à porta do rei, e a palavra continua dizendo: faz isso assim com o judeu Mordecai que está sentado à porta do rei, e não omitas coisa nenhuma de tudo quanto disseste. E Ramã tomou as vestes e o cavalo, vestiu Mordecai, e levou o cavalo pela praça,
da cidade e a pregou diante dele. Assim se faz o homem a quem Deus deseja honrar. O que é isso? Fica tranquilo, não se promova, porque Deus vai promover você. Quando você menos esperar, vão te colocar em cima de um cavalo, vão pegar as vestes do rei, você vai ficar igual o rei, vai colocar a coroa do rei, vai te colocar no cavalo do rei, e aqueles, o inimigo, que não são pessoas, mas é o diabo, vai ter que reconhecer, olhando para você, dizendo: assim é que Deus faz com aqueles que permanecem na porta do rei. Assim Deus faz com aqueles que não saem do propósito. Assim Deus faz aquele a quem o rei deseja honrar. Eu estou aqui para declarar: assim Deus vai fazer com você. Não saia da porta do rei. Fica de pé no seu lugar e diga bem forte comigo: eu não vou sair da porta do rei. Diga assim: é o lugar do favor. Diga assim: o meu tempo chegará. Enquanto o tempo não chega, eu estou sendo. Está muito fraco esse lado, está falando não. Diga: eu estou sendo aperfeiçoado para o propósito. Diga assim: enquanto eu espero, Deus me aperfeiçoa. Posso ouvir um amém? Eu estou aqui hoje para trazer à sua memória aquilo que te dá esperança. Eu estou aqui para falar: Deus não se esquece de você. Pastor, é minha vida financeira, porque eu estou servindo aqui nos radicais, mas eu larguei tanta coisa. Estou aqui para falar: Deus não esquece de você. Pastor, eu parei tanta coisa, você deixa até de ganhar muito dinheiro, e me criticaram até na família ou nas pessoas. O que você tem a me dizer? Eu tenho a te dizer que Deus não esquece de você. Você acha que Deus esqueceu dos jejuns anteriores que você fez? O mundo espiritual não tem tempo, passado, presente e futuro. Tempo é só abaixo do céu, diz a palavra de Deus. Deus está acima do céu. Seu propósito é celestial, não tem tempo. Tudo que você pediu, falou, é como se flutuasse na sua cabeça a todo momento. Tem coisas que você está recebendo agora que você nem lembra que você orou. Fala: mas nem pedi isso, pediu, é que você não lembra, pediu lá atrás. Deus prometeu, às vezes uma palavra aqui do culto que você disse amém, talvez que o pastor mandou, aquele dia Deus já liberou sobre você. Vai chegar o tempo oportuno, e ela vai aparecer, vai cair na sua vida naquele dia. Aprenda a viver hoje. Eu estou aqui te desafiando. Deus está treinando uma geração para uma obra tão sobrenatural. Você faz parte desse exército que Deus está levantando. Olha lá para quem está do seu lado: guarda a sua coroa. Aleluia. Eu sinto que há um novo mover de Deus a ser liberado no nosso meio. Nós já experimentamos muitas coisas legais e muita história de radicais livres no Brasil e no mundo. Mas vou te falar: a unção que vem sobre nós para esse tempo, a unção que vem para esse tempo é uma unção profética e uma unção de quebrantamento. É isso mesmo, é uma unção de quebrantamento. É aqueles que entenderam o Senhor. Nós vamos pular, vamos orar em língua, vamos fazer tudo, porque nós já recebemos isso no ciclo passado. Você fica com o que você já recebeu. O que eu estou falando é de algo novo. Não precisa anular o que você já tem, mas só para você saber, nós vamos entrar na vertente profética a partir de hoje. Quebrantamento, vida de Deus. A nossa forma de evangelizar vai ser uma forma profética. A nossa forma de falar de Jesus, ainda da maneira mais simples possível, meus amados irmãos, vai ser debaixo de um quebrantamento, de um santo temor, de uma paixão arrebatadora dentro do nosso interior, que à medida que você estiver transmitindo a mensagem da nova aliança, os corações serão sequestrados pela mensagem que vai fluir através de você. Escute, Jesus será centralizado no nosso meio, e nós vamos experimentar de algo que nós não fabricamos, que não tem a ver conosco, mas tem a ver com o propósito profético de Deus para esse quarto ciclo profético.
que tem a ver para esse novo tempo que Deus está preparando para nós. Por que você vai ser uma igreja imparável? Porque você não vai tropeçar na justiça própria, você vai permanecer na porta do Rei. Deus vai concluir uma etapa na sua vida, Ele vai te levar para um tempo sobrenatural. Cada um que está me ouvindo aqui, você tem um dom, você sabia? No mínimo você tem um talento, não existe 100 talentos. Alguns têm 1, outros têm 2, outros têm 5, eles multiplicam, recebem até mais talentos. Mas não existe o do 0 talento. Você tem dom. Você já recebeu alguma palavra profética na sua vida? Você foi escolhido por Deus. Você faz algo no reino. Pastor, eu sou membro. Então lê Efésios capítulo 4, capítulo 5. A Bíblia diz que o trabalho dos santos, que são os membros da igreja, é cuidar de si mesmo em amor. Esse é o serviço dos santos que Paulo diz. É um cuidando dos outros, servindo uns aos outros, consolidando uns aos outros. Há uma unção nova vindo sobre nós aqui hoje. E essa unção começa sobre os jovens. Essa unção vai ser espalhada sobre a nossa igreja. Guarda aquilo que você já recebeu até hoje. Guarda o que você recebeu, as palavras, as profecias. Pastor, eu fiz tanta obra antes, agora estou tão parado. Se você permanecer como vencedor, vai ter galardão daquela coisa antiga, porque tem memorial diante dos justos. Eu quero orar com você, mas eu queria orar de uma maneira, eu quero com a liberdade de Jesus. Tome conta do nosso coração aqui hoje. Uma revelação que não sou eu que produzo, mas é o Rei que produz para aqueles que estão à porta do Rei. Em Jesus, irmão, tudo subsiste. Sem Ele nada do que foi feito se fez. O grau de equilíbrio que está o planeta Terra, para que tenha essa rotação e ela não se choque, não venha de colidir com nenhum outro planeta ou se perca no meio do espaço, é sustentada por causa de Cristo. Você sabia disso? A igreja, que somos nós, quando ela for arrebatada, vai haver uma desordem do espaço, os cometas vão cair na terra, porque, e o iníquo será liberado. Mas por que não faz isso? Porque a igreja é a expressão de Cristo, e através de Cristo tudo subsiste. Esse mundo só permanece por causa de Cristo, por causa da igreja, por causa de nós. Nós precisamos de uma visão mais profunda. Nós vamos estar na porta do Rei, para saber que Deus está te comissionando. Isso aqui é um exército, querido. Cada um tem um tempo aqui de explodir, mas isso aqui é um exército. Deus está treinando, qualificando, ensinando a crer, ensinando a quebrantar, ensinando a se apaixonar, formando caráter, formando convicção, formando a estatura, tornando parecido com Jesus. Para quê? Cumprimento do propósito eterno nessa geração. Ei, eu estou falando com você aqui hoje. Deus me trouxe aqui para sacudir a sua vida. Deus quer tirar você de uma inércia aqui hoje, e você começar a dar passos proféticos e espirituais. Você nunca mais vai entrar em uma célula, em um culto de maneira natural. Você vai entrar sabendo que você carrega a nuvem de glória, a presença do Espírito, a presença da glória de Deus com você. Você carrega a nuvem, você carrega a chama. Levanta a sua mão para o céu. Eu quero profetizar algo aqui hoje. Uma unção de quebrantamento. Se eu sou profeta de Deus, essa mensagem é verdadeira. Se essa mensagem é uma mensagem para os próximos dias, a partir de hoje, eu quero declarar que a partir de hoje, nesse lugar, uma unção de quebrantamento, de paixão por Jesus, por um desejo desesperador de centralização de Jesus, de permanecer à porta do Rei, independente do que estiver acontecendo ao seu redor, vai começar a tomar o teu coração a partir de agora. Pastor, como é que foi no Pentecostes? Lê lá. Eles estavam com a mão levantada? Não, eles estavam sentados. Sentados, de repente veio como do céu um som de um vento impetuoso. Sentados. Sentados. Não tem métodos, irmãos.
pode ser em pé, pode ser sentado. Mas o que eu quero declarar é que uma unção de quebrantamento vai tomar conta da igreja nesses últimos dias. Uma paixão sobrenatural pela pessoa do Senhor Jesus vai sacudir o teu espírito, vai colocar o teu espírito em um estado de ebulição. As suas escolhas, elas serão governadas pela paixão que você tem por Ele. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu espírito. 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 E vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir O descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer